Olá, gente querida, povo de Deus, graça e paz. É uma alegria muito grande poder estar iniciando esta live e alegria maior por saber que você, pessoa preciosa, você, irmã preciosa, meu irmão amado, você está aí nos recebendo no teu lar, no teu trabalho, onde quer que você esteja. Isso para mim é um privilégio muito grande, porque Deus me dá a oportunidade de implantar no teu espírito a infalível palavra do Evangelho da Graça de Deus. Porque eu sei que esta palavra da verdade, como o próprio apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, a respeito do Evangelho, ele diz que é a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação. Eu sei que quando esta palavra da verdade resplandece no teu espírito, a tua vida muda, o teu entendimento muda, a tua compreensão da Bíblia se torna outra. Aquela imagem de um Deus cheio de cobrança, cheio de exigências, cheio de castigo, de punição, de aperto, de reio, tudo isso desaparece da tua mente, do teu espírito. E você passa a ter aquela visão do Deus da graça, do Deus do perdão, da justificação, da reconciliação. E isso vai levar você a uma grande liberdade. E não somente isso, dentro do teu espírito brota uma alegria que você no sistema nunca havia entendido, nunca havia sentido. Dentro de você a coisa se torna viva e surge uma alegria de ser crente. Quando eu falo crente é crer no Evangelho. Surge uma alegria tão grande por este conhecimento. E aí a gente atinge a liberdade que só o Evangelho da graça de Deus pode trazer para cada um de nós. Então, cada vez que eu venho aqui para alcançar o teu espírito, eu venho com uma profunda convicção de que a palavra vai fazer a obra para a qual foi enviada. A palavra viva vai crescer, enraizar no seu espírito. E assim eu me torno um colaborador, uma voz, somente uma voz, que vai cooperar com o teu crescimento espiritual. Bom, estamos falando sobre as 3 fases do ministério de Jesus Cristo. A primeira fase, vamos ler aqui, Gálatas capítulo 4, nós já falamos isso, já temos esta live gravada, Gálatas capítulo 4, onde Paulo fala no versículo 4, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Essa é a primeira parte, a primeira fase do ministério de Jesus, ou seja, ele nasceu de mulher, teve um corpo semelhante ao meu, semelhante ao seu, nasceu debaixo da lei como judeu. Com qual finalidade? Para cumprir a lei e nos resgatar de debaixo da lei. Falamos muito isso na primeira live sobre a primeira fase do ministério de Jesus. Então nós entendemos que ele nasceu como judeu, ele veio cumprir a velha aliança. Ele veio ser o último sacrifício da lei. Por isso que em Romanos 10:4 Paulo fala, o fim da lei, o fim de todo aquele sistema do Velho Testamento, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A segunda fase do ministério de Jesus é quando ele vai para a cruz, se torna o Cristo crucificado, quando ele
se torna o Cristo morto, o sacrifício perfeito se cumpre. E Cristo morre ali na cruz do Calvário. E ali na cruz ele leva todas as maldições da lei. Ali na cruz ele leva a morte ao nosso velho homem. Ali na cruz o escrito de dívida que era contra nós foi cravado e cumprido e desfeito. Ali na cruz Cristo pagou por nossa dívida. Ali na cruz, quando Cristo morre por meio da morte, ele destruiu o que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Ali na cruz, ele nos justificou. Quando ele derrama aquele sangue ali na cruz, é o sangue da nova e eterna aliança. É ali que se inicia o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João, até a cruz, não é evangelho, não é o Novo Testamento. Jesus está cumprindo a lei, está fazendo milagres, cumprindo tudo aquilo que a velha aliança dizia a seu respeito. Mas quando ele morre na cruz, eu falei isso na segunda live, a respeito da segunda fase do ministério de Jesus. Quando ele morre na cruz, o véu do templo se rasgou em alto a baixo. Deus agora não se relaciona mais com as pessoas através da lei. Deus agora não se relaciona mais com as pessoas através da velha aliança. Um novo e vivo caminho foi aberto. Uma nova e eterna aliança está sendo estabelecida na morte do Senhor Jesus. E a nova aliança, que é este Evangelho da graça de Deus, ele passa a vigorar depois da morte do Senhor Jesus na cruz, do seu sangue derramado. Eu já expliquei isso. E hoje nós vamos falar sobre a terceira fase do ministério de Jesus Cristo, onde ele ressuscitou, voltou a ter vida naquele mesmo corpo que havia morrido. Então vamos trabalhar com calma, vamos recapitular. Por que eu estou falando isso para você? Por que eu estou trazendo essas três fases do ministério de Jesus? Porque elas são muitíssimo importantes. Cada uma teve a sua função. Para mim entender lá na frente o que é a graça de Deus, para mim entender Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Para mim ter clareza, entendimento sobre o que é o Evangelho, eu tenho que conhecer o que Jesus já fez por mim. Eu tenho que conhecer as três fases do ministério dele, porque eu as conhecendo, isso vai me dar uma clareza muito grande quando está escrito, não por obras para que ninguém se glorie. Então, quando eu compreender as três fases do ministério de Jesus, que foi uma coisa perfeita, o que foi feito ao meu favor, o que ele me dá gratuitamente, então eu vou ser convencido pelo Evangelho de que não existe uma obra que eu possa fazer que traga os benefícios que ele me deu gratuitamente. Então o próprio Evangelho vai se revelar e vai me trazer clareza que esse monte de obras que o falso Evangelho pede são coisas mortas, inúteis. Fazer jejum é coisa inútil, fazer vigília é coisa inútil, pagar preço é coisa inútil, fazer sacrifício financeiro é coisa inútil, me matar de disciplina religiosa que não me leva a nada é coisa inútil, fazer campanhas, essas coisas todas que as igrejas da mídia apresentam aí, tudo isso é coisa inútil. Acreditar em rosinha ungida, acreditar em alguém que dá um nó na camisa e leva a igreja para desamarrar o nó e vai dizer que vai desamarrar a vida, acreditar em corredor de sal grosso, acreditar em templo de Salomão, acreditar em água do Rio Jordão, acreditar nessas coisas, você vai descobrir que tudo isso é um grande engano.
Isso não acrescenta nada, pelo contrário, isso escraviza, explora e toma tudo que as pessoas têm. Esse é o falso evangelho. Quando eu entendo as 3 fases do ministério de Jesus, e me é revelado a grandeza do que foi feito, a perfeição do que foi feito, o sacrifício perfeito, uma obra completa, o Cordeiro perfeito que tirou o pecado do mundo, quando isso me é revelado, isso destrói todas as obras da lei. Esse conhecimento destrói todo esforço próprio. Esse conhecimento anula esse falso evangelho que escraviza, que explora, que engana as pessoas. Esse conhecimento destrói tudo. Eu vou entender Efésios 2, 8 e 9 claramente. Então, quando eu entendo que Jesus já fez por mim as 3 fases do ministério, levando em consideração isso, todas são importantes. Eu não posso desprezar a primeira, não posso desprezar a segunda e só ficar na terceira. Quando ele ressuscitou, as 3 fases formam uma obra perfeita e completa do ministério do Senhor Jesus Cristo, que foi tudo ao meu favor para o meu benefício. Por isso eu repito, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras, não vem de esforço próprio, não vem de campanha, não vem de voto, não vem de cobrança de dízimo, não vem de subida ao monte, não vem de vigília, não vem de templo de Salomão, não vem de sal grosso, não vem de rosa, não vem de chavinha da vitória, não vem de balinha ungida. Você entende isso? Nada disso presta para nada. Não vem de obras, não vem de vós, não vem de obras para que ninguém se glorie. Está bem claro isso, meu irmão querido, minha irmã querida? Então vamos lá para a 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, nós vamos encontrar ali uma coisa interessante. Vamos ler versículos 8 a 11. Paulo está dando uma orientação a Timóteo. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme o que? A sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Quando isso nos foi dado? Lá num passado distante, antes dos tempos eternos. Então, isso nos foi dado antes dos tempos eternos. E manifestado agora pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o que? O Evangelho. Vou ler de novo. O qual não só destruiu a morte foi destruída, como trouxe a luz, a vida e trouxe a imortalidade, mediante o que? Mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Então nós vamos nos deter aqui. Ele destruiu a morte e trouxe luz, trouxe vida e trouxe a imortalidade. Mediante o que? A lei? Não. Mediante as obras da lei? Não. Trouxe a imortalidade mediante este Evangelho da graça de Deus. Ele destruiu a morte e trouxe a imortalidade mediante o Evangelho da graça de Deus.
Então, vamos lá para Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Eu cito muito este versículo, mas não tem como explicar a obra da cruz sem passar por estes textos de Romanos. Então, Romanos 5, versículo 12, preste atenção. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou o quê? A morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que Paulo está dizendo? Por um homem que foi Adão, entrou o pecado no mundo. Então repare bem, se o pecado entrou no mundo é porque o pecado já existia fora deste nosso mundo. Quando Paulo fala entrou o pecado no mundo, ele está dizendo nessa nossa dimensão terrena. Então o pecado já existia fora. Então por um homem, Adão permitiu que esse pecado entrasse no mundo. E esse pecado trouxe uma segunda coisa. Qual foi a segunda coisa que ele trouxe para o nosso mundo? Olha lá. E pelo pecado entrou uma segunda coisa, entrou a morte. A morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então a primeira e a segunda fase do ministério de Jesus, ele veio como judeu, veio cumprir a lei, pois pôr um fim na lei. Depois ele é o Cordeiro de Deus que vai para a cruz, vai morrer e é o sacrifício perfeito. As primeiras duas fases do ministério de Jesus já trataram com essa coisa chamada pecado. Você sabe que pecado é um sistema de corrupção e destruição que entrou no planeta e perverteu toda a raça humana, perverteu os animais, os vegetais, todo esse nosso sistema terreno é pervertido por essa coisa chamada pecado. Então a primeira e segunda fase do ministério de Jesus, que foi ele nascer como judeu, ser o último sacrifício e morrer na cruz, resolveu o problema do pecado, mas não resolveu o problema da morte. Então a primeira e segunda fase do ministério de Jesus elimina esta coisa chamada pecado e tudo aquilo que o pecado trouxe de punição para cada um de nós. Mas não elimina a morte, a segunda coisa que entrou no mundo junto com o pecado que Adão permitiu que entrasse no mundo. Não eliminou a morte. Então era necessário que a morte fosse destruída. E o que foi que destruiu a morte? Foi Cristo ressuscitando dentre os mortos. A ressurreição, pela ressurreição dele, ele destrói aquela segunda coisa que entrou no mundo. Vou ler o versículo de novo para ficar claro. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou uma segunda coisa chamada morte, e essa morte pegou todos os homens porque todos pecaram. Então a primeira e a segunda fase do ministério de Jesus liquida com esta coisa chamada pecado, mas não liquidou com a morte. O que foi que liquidou com a morte? A ressurreição destruiu essa segunda coisa que entrou com o pecado chamada morte. Está bem claro isso? Está bem claro isso? A ressurreição destruiu essa segunda coisa que entrou junto com o pecado. Chamada o quê? Chamada morte. Então você sabe que Jesus já havia dito que ele morreria e no terceiro dia ele ressuscitaria. Então vamos trabalhar um pouquinho sobre esta morte do Senhor Jesus Cristo. Você deve saber isso muito bem, já ouviu isso muitas vezes. Eu não vou entrar detalhadamente sobre a morte dele. Você sabe que ele morreu e ele ressuscitou. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Vamos recapitular. Eu já disse que a carne do Senhor Jesus Cristo não tinha corrupção. Era uma carne perfeita, não tinha a lei do pecado na carne dele. Por isso que ele era o Cordeiro perfeito que teve o poder de tirar o pecado do mundo. Se Jesus tivesse
nascido de Adão, ele nasceria corrompido como eu e como você, com uma carne corrompida. Mas Jesus teve uma mãe humana, mas uma genética, um pai que é Deus, ele era filho de Deus. Então a genética dele era perfeita, não havia pecado na carne dele, por isso que ele nunca pecou. Na carne dele não tinha as tendências que eu e você temos. Tendência para se prostituir, para mentir, para enganar, para roubar, para adulterar. Essa coisa terrível, essa lei do pecado que está na nossa carne. Jesus não tinha isso na carne dele, porque ele era o Cordeiro perfeito, que tiraria o pecado do mundo. Se ele tivesse essas mesmas tendências que a nossa carne tem, ele não poderia ser o Cordeiro perfeito e nem tirar o pecado do mundo. Então você sabe que pegaram Jesus, prenderam ele ali na cruz, e depois de 6 horas Jesus morreu ali na cruz. Tiraram o corpo dele dali, José de Arimateia fez isso, e o sepultaram num túmulo. Tudo isso aí você sabe muito bem, está bem claro, não é verdade? Agora, continuando a falar do corpo de Jesus Cristo. O corpo dele ficou ali 3 dias no túmulo. Mas você sabe que o corpo dele não se decompôs e não apodreceu? Por exemplo, se o corpo de qualquer pessoa que morre é depositada no túmulo, em 3 dias esse corpo já está em decomposição. Já está cheirando mal, já está fedendo. Não é verdade? Desculpa essa expressão, fedendo, mas é o que é. Já está sendo comido por todos aqueles bichinhos que o próprio organismo, o próprio corpo em putrefação produz. Mas a carne do Senhor Jesus Cristo, por ser uma carne perfeita, ela não apodreceu. Jesus Cristo não ressuscitou num corpo apodrecido, em decomposição. A carne dele era perfeita, não entrou em estado de decomposição. Pastor, onde o senhor prova isso na palavra de Deus? Nós estamos focados nisso, na ressurreição de Jesus Cristo. A primeira e a segunda fase do ministério de Jesus não destruíram a morte, acabaram com a lei, acabou com o pecado, tirou o pecado do mundo, quitou a nossa dívida, mas não destruiu a morte, que foi aquela segunda coisa que entrou com o pecado. O que foi que destruiu a morte? A ressurreição de Jesus Cristo. Está bem claro isso? Então estou afirmando que a carne do Senhor Jesus Cristo era perfeita, não entrou em estado de decomposição naqueles dias que o corpo dele passou no túmulo. E a mesma pergunta, mas pastor, como que o senhor prova isso? Onde está escrito? Então vamos lá. Salmo de número 16. Esse salmo aqui é um salmo profético, que fala a respeito de Jesus Cristo como Messias que viria ao mundo. Então, Salmo de número 16, nós vamos ler uma coisa aqui interessante, que fala a respeito do corpo de Jesus Cristo. Vamos lá, Salmo 16, vamos ler apenas 2 versículos, versículo 9 e versículo 10. Esse salmo aqui, ele está falando a respeito de Jesus Cristo, quando ele viria, as coisas que aconteceriam. Mas no versículo 9 e 10 tem uma verdade aqui gloriosa. Vou ler para você. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Versículo 10. Pois não deixarás a minha morte na alma, e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O que o salmista está revelando aqui? Que o corpo do Senhor Jesus Cristo, depois de morto, repousaria ali seguro. Ele tinha uma carne perfeita, a carne dele não apodreceria. A natureza dele era tão perfeita, apesar de ser humana, né? Ele tinha o lado humano, o seu corpo, a sua carne, a corrupção. Não tinha poder de se apossar do corpo dele para levar o corpo dele a um estado de deteriorização.
Então olha para você ver como Jesus Cristo era fantástico. O Deus homem, homem Deus perfeito. Vou ler de novo, versículo 9. Alegra-se, pois, o meu coração e meu espírito exulta, tem alegria. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará minha alma na morte, e não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ou seja, aquele corpo foi guardado em segurança ali no túmulo e não viu corrupção. Vamos a outro texto, Atos capítulo de número 2. Atos capítulo de número 2, nós vamos ver aí uma coisa interessante. Onde Pedro está pregando o seu primeiro sermão ali, e ele fala uma coisa interessante. Atos capítulo 2, nós vamos ler versos. Ele está falando justamente sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Atos 2, versículo 31. Vou ler para vocês. Pedro está fazendo uma pregação sobre a ressurreição de Jesus Cristo, e no versículo 31 ele diz: prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, e nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus Deus o ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então o que Pedro está dizendo? Está dizendo que Cristo ressuscitou, não foi deixado na morte. E o corpo dele, aquele corpo que ficou 3 dias ali no túmulo, não experimentou corrupção. Então aquele corpo não apodreceu, não cheirou mal. Aquele corpo dele foi guardado ali durante os 3 dias para que ele pudesse ressuscitar no mesmo corpo. E depois você sabe o quê? Que no 3º dia a pedra do túmulo onde ele estava foi removida por anjos, e Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Aquelas mulheres, Maria Madalena foi lá para embalsamar o corpo. Quando chegaram lá, a pedra havia removida, havia um anjo sentado sobre a pedra, perguntaram: onde vocês puseram o meu Senhor? E o anjo disse: por que vocês procuram entre os mortos aquele que ressuscitou dos mortos? Você sabe disso. E no 3º dia, ele ressuscitou com aquele mesmo corpo que havia morrido. Só quando ele ressuscita naquele mesmo corpo, aquele corpo já entra num estado sobrenatural, já entra numa nova dimensão. Aquele corpo que havia morrido, quando Cristo ressuscita, ele já ressuscita numa nova dimensão, numa nova disposição, numa nova dimensão. Então, vamos ver sobre isso. Quer ver? João, capítulo de número 20. Lembrando isso, nós estamos falando da terceira parte, a terceira fase do ministério de Jesus, que é a ressurreição. Foi a ressurreição que destruiu a morte. Então, João, capítulo 20, nós vamos ler uma coisa interessante. Jesus já havia ressuscitado. A partir do versículo 19, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, repare bem, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou a mão e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com ele quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ele não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum
acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali, reunidos, os seus discípulos e Tomé com eles, estando as portas trancadas. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê aqui as minhas mãos, chega também a tua mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulos, mas seja crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor Deus e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Então, os discípulos estão com medo dos judeus. Jesus morreu. Eles não entendiam nada a respeito da ressurreição, porque Jesus Cristo tinha que morrer. Apesar de eles terem andado 3 anos e meio com Jesus, eles não tinham conhecimento de quase nada daquilo que Jesus havia dito para eles. Eles estão com as portas trancadas. Estamos falando sobre o corpo de Jesus. Ninguém, por modo natural, poderia entrar na casa onde eles estavam. Mas Jesus vem de uma outra dimensão e se materializa ali diante deles e diz: paz seja convosco. Jesus, para entrar naquela casa onde eles estavam trancados, não precisou abrir porta, não precisou abrir janela ou tirar o telhado. Jesus vem de uma outra dimensão. Jesus já ressuscitou, o corpo dele já está numa outra dimensão, já é um corpo ressuscitado. Então ele vem simplesmente, atravessa a parede, atravessa o telhado, atravessa a porta e se materializa ali no meio deles. Você entende isso? Ele se materializava e desaparecia ao mesmo tempo. O corpo dele já estava numa outra dimensão, numa outra disposição. Então, recapitulando, falando assim como se eu estivesse falando para crianças de 3, 4 anos. Os discípulos estão trancados, com as portas fechadas, com medo. Jesus vem e se materializa fisicamente ali com eles, no meio deles. E diz para eles: paz seja convosco. E fala assim: olha aqui, ó. Ainda aquele corpo trazia a marca nas mãos e do lado. Fala: olha aqui, vejam aqui a marca nas minhas mãos. Olha aqui o meu lado, sou eu mesmo. Olha que coisa gloriosa. Olha que coisa sobrenatural. Ele se materializou e apareceu no meio onde eles estavam. Não teve problema nenhum para abrir porta, para abrir telhado, abrir janelas. Você entende isso? Ele já havia ressuscitado. Aquele corpo que ficou 3 dias ali foi guardado e não apodreceu. Quando Jesus ressuscita, aquele corpo já entra numa nova dimensão. Já se materializa e desaparece. Atravessa a parede, atravessa telhado, atravessa portas sem nenhum problema. Aí os discípulos ficaram alegres, viram Tomé e falaram: Tomé, nós vimos o Senhor ressuscitou. Tomé era incrédulo. Ele disse: olha, se eu não ver o sinal nas suas mãos, não puser a mão ali no seu lado, de modo algum acreditarei. Passaram 8 dias, os discípulos estão lá com as portas trancadas de novo e Tomé está no meio deles. O que acontece? Jesus vem e se materializa no meio deles sem precisar de novo abrir portas, janelas ou abrir telhado. E logo disse para Tomé: põe aqui o teu dedo, vê aqui as minhas mãos, chega também a tua mão, põe aqui do meu lado. Não sejas incrédulo, mas seja crente. E respondeu Tomé: Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste, bem-aventurados são os que não viram e creram. Então Jesus não tinha problema mais nenhum, ele já está numa outra dimensão. O corpo dele já mudou. A ressurreição pôs aquele corpo numa outra dimensão. Ele venceu a morte. Está bem claro isso na sua mente? Está bem distinto aí a clareza sobre isso na tua mente, no teu coração? Vamos trabalhando, lembrando isso. Nós estamos falando da terceira fase. Pastor, o senhor repete muito, eu preciso repetir.
Nós estamos falando sobre a terceira fase do ministério de Jesus. Qual foi? Destruir a morte pela ressurreição. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, nós vamos ver Paulo tratando justamente disso, sobre a ressurreição, capítulo 15. Vamos ler desde o versículo 1, gosto de ler bastante a palavra de Deus. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1. Olha o que Paulo diz: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Olha como isso é significativo. Por ele também sois salvos se retiverdes a palavra como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. O que, Paulo? O que você está dizendo, Paulo? Vou ler de novo. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda vocês estão perseverando. Por ele também vocês são salvos. Como? Se vocês retiverem a palavra tal como eu vou-la preguei. É por isso que nós somos pregadores das cartas de Paulo. É por isso que nós anunciamos esse evangelho da graça de Deus em cima das cartas de Paulo, porque Paulo diz: por ele sois salvos se vocês retiverem a palavra tal como eu vou-la preguei. Olha como Paulo estreita as coisas. Aí Paulo vai dizendo: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia conforme as Escrituras. Apareceu a Pedro, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Olha, é Paulo que está dizendo isso, não sou eu. Isso está escrito aqui nas cartas de Paulo. Afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Paulo relata que Cristo apareceu para mais de 500 irmãos, apareceu para Pedro, apareceu para Tiago, apareceu para os 12 apóstolos. E depois, por último, apareceu para o próprio apóstolo Paulo. Foi visto também por ele. Mas pela graça, aí ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês acreditaram. Agora Paulo começa a dizer, o que aconteceu com os coríntios? Entrou lá uma falsa doutrina que não havia ressurreição dos mortos, né? E os coríntios se abriram para uma falsa doutrina dizendo que não havia ressurreição dos mortos. Então Paulo vai começar a trabalhar e mostrar a importância da ressurreição dos mortos, e Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ele diz no versículo 12: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dos mortos, como pois algum dentre vós afirma que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação não vale nada. E a nossa fé também é uma coisa vã. E somos tidos por falsas testemunhas, afirmando que Deus ressuscitou Jesus, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã.
e ainda permaneceis nos nossos pecados, se a nossa esperança se limita em Cristo apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então essa falsa doutrina que não havia ressurreição dos mortos entrou na igreja dos Coríntios. E o que Paulo está dizendo? Olha, se não há ressurreição de mortos, então tudo se perdeu. A nossa pregação é vã, a nossa fé é vã, e todos aqueles que acreditaram em Cristo e dormiram acreditando nele se perderam, não foram salvos. E depois Paulo fala: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, nós somos os mais infelizes de todas as criaturas. E ainda nós permanecemos no nosso pecado. Então, qual foi a primeira e a segunda fase do ministério de Jesus? Ele veio como judeu, e a segunda fase foi que ele morreu na cruz, estabeleceu a nova aliança, o Cristo morto. Se Cristo não ressuscita, essas duas primeiras fases lidaram com a questão do pecado, da condenação e da lei. Mas se Cristo não ressuscita, essas duas primeiras fases teriam se perdido, porque ele não teria vencido a morte. Vocês estão entendendo isso? Ele não teria destruído a morte. Ele mesmo teria sido cativo pela própria morte. Mas quando Cristo ressuscita, ele ressuscita e destruiu a morte. A ressurreição de Jesus Cristo destruiu a morte. Você entende o que eu estou dizendo? Então, o que foi que entrou por Adão? Por um homem entrou o pecado no mundo. Pelo pecado entrou uma segunda coisa, chamada morte. A primeira e a segunda fase do ministério de Jesus lidaram com a primeira coisa, chamada pecado, tirou o pecado do mundo, mas não lidou com a morte. Foi a ressurreição de Jesus Cristo no terceiro dia que destruiu a morte. Por isso que Paulo fala: se a nossa esperança em Cristo se limita até as coisas desta vida, e Cristo não ressuscitou, nós somos as mais infelizes de todas as criaturas. E todos aqueles que dormiram, que morreram crendo em Cristo, se perderam, para nada adiantou. Está bem claro isso? Está bem claro isso na sua mente? O que foi que destruiu a morte? Por que nós falamos agora que nós temos a vida eterna? Porque eu li lá em Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 8 a 11, que ele destruiu a morte e trouxe luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, ele destruiu a morte, trouxe a luz, a vida e trouxe a imortalidade mediante o Evangelho. Então a terceira fase do ministério de Jesus, ele ressuscitou. Ele assumiu aquele mesmo corpo que havia morrido, ressuscitou dos mortos, venceu a morte e destruiu a morte. E trouxe o quê? A imortalidade mediante o quê? Mediante o Evangelho. Então a terceira fase do ministério de Jesus, recapitulando, foi a ressurreição. Por isso que ele tinha que ressuscitar, voltar, porque através da sua ressurreição ele destruiu o quê? A morte. Por isso que nós que cremos, nós não morremos, esse corpo para, mas nós já temos a vida eterna dentro de cada um de nós. Você que é um filho de Deus, que crê em Cristo de todo o coração, como diz o Evangelho, você já tem a imortalidade no seu espírito agora. Você já tem a vida eterna já lhe foi dada agora, pela fé na obra perfeita e completa que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário e através
da sua ressurreição. Você percebe que as três fases se tornam uma coisa só. Uma está ligada à outra. Uma completa a outra, e as três juntas formam a verdadeira obra de Jesus Cristo realizada a favor de cada um de nós. A favor de cada um de nós. Quero ler aqui Romanos, capítulo de número 4. Romanos 4. Nós vamos ler o versículo 25 sobre o que Paulo fala a respeito disso. Romanos 4, 25. O qual foi entregue, falando a respeito de Jesus, entregue por causa das nossas transgressões. Primeira fase, segunda fase do ministério dele. E ressuscitou por causa da nossa justificação. Então a obra perfeita, quando Jesus ressuscita, a obra perfeita a nosso favor está realizada. Esta é a obra perfeita que Jesus Cristo realizou a favor de cada um de nós. E agora, depois que Jesus Cristo ressuscita, agora ele vai voltar para o céu. Ele vai preencher tudo aquilo que ele havia deixado lá. Vamos ver isso. Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2. Paulo, a partir do versículo 5, está falando a respeito do que Cristo fez, de como Cristo se esvaziou. Ele diz: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, existindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse o quê? Que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. O que Paulo está dizendo? Paulo, a mente dele vai lá antes de Cristo vir ao mundo. Está dizendo que Cristo é Deus, existia em forma de Deus. Ele a si mesmo se esvaziou, teve que vir aqui para a terra, assumir a forma de homem e ser reconhecido em figura humana. O que foi isso? O que é esse se esvaziar? É que Cristo teve que deixar lá no céu muitas coisas, se esvaziar de todas elas, para assumir um corpo humano, ser reconhecido em figura humana, vir aqui na terra, nascer em forma de homem, para realizar a obra perfeita, para cumprir as suas 3 fases do ministério, para ter um ministério perfeito. Então ele teve que se esvaziar. O que é que foi que ele deixou no céu? O que é esse se esvaziar, assumir a forma humana? É uma coisa muito grande. Significa que ele deixou muitas coisas lá nos céus, para assumir a forma humana e ser aqui na terra reconhecido em figura humana. Mas depois que ele ressuscita, agora ele vai voltar para lá e vai preencher novamente tudo aquilo que ele havia deixado. Tudo aquilo que ele havia deixado. Então, vamos ler Efésios, capítulo de número 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. E vamos ler versículo 21 a 23. Isso aqui já está dizendo que Cristo ressuscitou. Eu vou ler o versículo 19 em diante. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio
e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. O que está dizendo? Jesus Cristo ressuscitou dos mortos pelo poder de Deus, assentou-se nos lugares celestiais acima de todo poder, domínio, acima de tudo, e ele preenche, ele enche, ele preencheu todas as coisas, tudo aquilo que ele havia deixado, tudo aquilo que ele havia se esvaziado para assumir a forma humana. Agora ele volta para os céus e preenche tudo que ele havia, ou seja, ele volta a ter a mesma posição que ele tinha antes de vir aqui e ser reconhecido em figura humana, antes de se reencarnar, de se tornar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de se tornar aquela primeira fase do ministério, um judeu que veio cumprir a lei, se tornar o Cristo morto, ressuscitar. Antes de tudo isso, ele deixou as coisas imensuráveis lá na glória. Depois que ele cumpriu o ministério dele, agora ele volta, se assenta nos lugares celestiais, acima de todo poder, domínio, acima de tudo, tudo está sob o controle dele. E lá agora ele vai preencher, encher o quê? Todas as coisas. Ele volta à posição original. Você entende o que eu estou dizendo? Vamos lá, Efésios capítulo 4, aqui mesmo nessa carta, Paulo fala a mesma coisa. Paulo diz o quê? Vou ler. Versículo 8, quando ele subiu às alturas, ressuscitou, o que ele fez? Levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, quando Cristo ressuscitou e volta para os céus, ele levou aprisionado, ele levou cativo o cativeiro, tudo que aprisionava o homem, tudo que escravizava, tudo que oprimiu e condenou o homem, todos os inimigos do homem. Quando Cristo subiu às alturas, ele levou aprisionado, cativo, cativeiro. Ele cativou, escravizou, prendeu tudo que era nossos inimigos e acabou com eles quando ele subiu às alturas. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores à terra? Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para quê? Para encher todas as coisas. Então agora Cristo vem, ele é o judeu, a primeira fase do ministério, ele vai cumprir a lei. A segunda fase ele se torna o Cristo crucificado, o Cristo morto. A terceira fase ele ressuscitou, voltou às alturas, levou o cativo o cativeiro, e subiu acima de todos os céus. Para quê? Para encher todas as coisas. Então ele volta àquela posição de princípio que ele tinha. Antes dele ter se feito homem e vir fazer a obra perfeita aqui na terra. E preenche todas as coisas. Então nós temos essa visão agora. É isso que eu quero que você entenda. Jesus agora já cumpriu a primeira parte do ministério dele, que era nascer como homem, nascer como judeu debaixo da lei e pôr um fim na lei. Jesus já cumpriu agora a morte dele na cruz, para liquidar com a lei e todo o quesito em relação ao pecado. Agora Cristo ressuscitou, e ele voltou a assumir o lugar que ele já tinha antes de ter vindo aqui para a terra. Então agora ele não é mais Jesus de Nazaré, aquele judeu, aquilo se cumpriu. Agora ele não é mais o Cristo crucificado, ele já morreu. Agora ele ressuscitou e voltou para o céu e preencheu todas as coisas que ele havia deixado lá, para ter vindo ao mundo e se tornado um homem, semelhante a mim, semelhante a você, se tornar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Tudo isso já passou, se tornou o passado. Está bem claro isso? Agora vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Vamos ler versículos 16 e 17, para concluirmos essa palavra de hoje. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. O que Paulo está dizendo? Que nós não conhecemos mais Cristo segundo a carne. Ele já cumpriu todo o ministério dele terreno. Ele não é mais aquele que nasceu como judeu. Ele não é mais aquele que morreu na cruz, que era o Cordeiro de Deus. Agora ele ressuscitou. Ele voltou para os céus para preencher todas as coisas. Qual é a visão que nós temos que ter de Cristo agora? Deste que ressuscitou, esse que é Deus, que preencheu todas as coisas, glorificado. É com Ele agora o nosso relacionamento. Qual a visão que eu tenho que ter de Jesus Cristo? O ressuscitado, o glorificado que voltou, se assentou nas regiões celestiais, fez a obra completa e perfeita. Tudo que precisava ser feito foi feito de uma forma perfeita. Ele voltou para o céu agora. E toda a plenitude de Deus está nele. Você entende? Essa é a nossa visão de Deus. Por isso que nós não cremos mais num Cristo dos quadros. Entende? Jesus não é mais aquele que andou ali nas ruas de Nazaré, limitado naquele corpo. Ele não é mais aquele que morreu e ressuscitou. Tudo isso que morreu, ou melhor, morreu o Cordeiro de Deus morto ali na cruz. Tudo aquilo já cumpriu o ministério dele. Quem ele é agora, o que ressuscitou e voltou aos céus para preencher todas as coisas, está sentado nas regiões celestiais, acima de todo poder, domínio e tal, e tal, e tal, e tal, você já sabe. E ele nos comprou com seu próprio sangue. É esse que reina sobre a nossa vida. É esse que nós cremos. É esse que nós temos ele entranhado em nosso espírito. Você entendeu, queridos? As 3 fases do ministério de Jesus. Então Paulo diz: a ninguém conheçamos segundo a carne. E se nós tivermos um conhecimento de tudo aquilo que Cristo fez lá antes da cruz, até a cruz, e na sua ressurreição, agora a nossa visão dele é uma coisa totalmente diferente. Agora a nossa visão dele é aquele que preencheu todas as coisas nos céus, que está sentado acima de todo poder, domínio, principado, potestade. É o que governa, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você entendeu as 3 fases do ministério de Jesus? E na live que vem, nós vamos estar falando por que eu não tenho que fazer obra nenhuma. Por que eu sou salvo pela graça? Por que esse monte de obras que a religião evangélica impõe para mim fazer não serve para nada, me escraviza? Porque Cristo fez tudo perfeitamente por nós. E eu não preciso fazer nada. Tudo já está consumado. Tá bom, meus queridos? Então nós vamos terminando esta live por aqui. Foi uma alegria muito grande estar com você até esse momento. Eu vos amo muito e vou me despedindo de todos vocês, declarando com toda a força do meu coração, dizendo: a tua vida vale mais que o mundo inteiro.